Aí! Ah, você de novo? Tu sabe por que o Cristóvão Colombo não descobriu a América do Norte? Porque ele não sabia inglês! Mostra aí! Oi, América do Norte? Hey, very nice to meet you. Oi? O que ela falou? Você vai ver só. Calma que tem solução. Para conquistar o mundo e o Enem, bora estudar. Roda a vinheta. It's Enem time! And I'm your host, Leandro Vieira. Calma, não precisa apertar a tecla SAP, não. É que o programa de hoje é sobre língua inglesa. E a gente vai conhecer uma estudante de jornalismo que vai longe. Ela escreveu para um dos maiores jornais da Inglaterra e agora vai estudar inglês no Canadá. É a Daiane Mendes, lá do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. But first things first. Antes, o professor Felipe Ferreira dá aquele help pra lacrar na prova de inglês. Chega mais, professor. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo mais uma vez, né? O que o Enem espera do estudante na prova de línguas estrangeiras? O estudante, ao chegar lá e se deparar com a língua escolhida, né, seja ela qual for, no campo da língua estrangeira, ele vai precisar ter uma habilidade leitora bem desenvolvida. Isso significa muito mais do que decifrar as palavras que estão ali, entender significados isolados, né? Ele precisa ter uma habilidade de compreensão leitora que significa entender, obviamente, as palavras, o contexto e fazer associação do texto que está apresentado ali com o conhecimento de mundo dele. Esse é o pedido básico nas questões de língua estrangeira do Enem. Bora ver a questão, professor? Vamos lá. Roda a questão. Olá, what's up, guys? E aí, Brasil, prontos pro Enem? Eu sou o Daniel Sanz, sou professor de língua inglesa do QG do Enem e tô aqui hoje na hora do Enem para dar uma ajuda, uma dica para vocês como resolvendo uma questão da segunda avaliação do ano de 2015, do ano passado. Então, galera, a gente tem o texto aí, ó, Horse and Cow, vou dar uma lidinha pra vocês, e aí a gente dá uma traduzida rápida sobre isso pra gente poder saber o que a gente tá lendo. Prior to, e vamos marcar essa palavrinha importante, taking retirement and selling off his land, a farmer needed to get rid of, vamos marcar isso aqui também, all the animals he owned. So he decided to call on every house in his village. At houses where the man was the boss, he gave a horse. At houses where the woman was the boss, he gave a dairy cow. Approaching one cottage, he saw a couple gardening and called out, "Who's the boss around here?" "I am," said the man. The farmer said, "I have a black horse and a brown horse. Which one would you like?" The man thought for a minute and said, "The black one." No, get the brown one," said the wife. The farmer said, "Here is your cow." Então, galera, pra gente ter uma noção, acontece o seguinte, o homem tá querendo se aposentar, tá querendo vender a sua fazenda e quer se livrar dos animais. Ele faz isso dando os seus animais, os seus cavalos e suas vacas para as pessoas do vilarejo onde ele mora. E onde um homem é o chefe, ele dá um cavalo. E onde a mulher é a chefe da casa, ele dá uma vaca. Ele chega numa das casas e aí ele chega e pergunta quem é o chefe. O cara diz que ele é o chefe e ele oferece um cavalo marrom, um cavalo preto. E aí o cara diz que quer o cavalo preto e aí a mulher diz, não, eu quero marrom. E aí ela vai tão firme na resposta dela, tão certa na resposta dela, e aquela resposta parece decisiva, que o fazendeiro que quer se aposentar vê nela uma força muito grande e percebe que a chefia da casa é dela e dá a vaca. Vamos ver o que a gente marcou aqui? Prior significa before, tá? Antes de, e get rid of é um phrasal verb que a gente marca como se livrar. E agora, repare o seguinte, quando ele oferece, nesse pedacinho aqui, a que a gente nota que existe a chefia por parte da mulher e a certeza do homem a dar a vaca. Então, a gente tá escaneando, chama scanning essa técnica de ver onde é que está aquilo que importa mais e extrair aquela informação. Uma técnica de leitura. Beleza? Vamos ver o que ela nos ajuda. O texto relata o caso de um fazendeiro prestes a se aposentar e vender sua fazenda. Se eu tiver alguma dúvida, galera, olha só. Técnica de leitura é não ignorar o enunciado. O enunciado nos ajuda. Ele já dá uma brifada na gente no que o texto está falando. Beleza?
beleza? Não posso ignorar isso. Vamos lá? E aí, ó, o aspecto cômico desse texto provém da constatação pelo fazendeiro da razão da sua aposentadoria. Não tem nada de engraçado, não tem nada de cômico ele querer se aposentar. Então já acabou por aí, ó. A opinião dos vizinhos referente à forma de se livrar dos animais? Não, ele não perguntou para ninguém como ele deveria se livrar dos animais. Ele simplesmente decidiu fazê-lo. Então, já eliminei. E também não tem nada de engraçado nisso, nada de cômico nisso. Percepção do fazendeiro quanto à relação de poder entre o casal? Peraí, ele dá o animal para quem é chefe, então o chefe tem o poder. Se ele deu a vaca, significa que ele viu o poder da mulher e que estava em conflito. Então, opa, vamos separar essa aqui. A agressividade da esposa relacionada ao questionamento inocente. Primeiro, não era um questionamento nem inocente nem não inocente. Ele ofereceu uma cor ou outra. Só que ela também não foi agressiva, ela foi firme. Ponto final, já matamos aí. Indecisão dos cônjuges quanto a melhor escolha a ser feita? Não teve indecisão alguma. O cara queria o cavalo preto e ela queria o marrom. Não existe indecisão da parte deles. Eles estavam muito pelo contrário, decididos. Só que a decisão dela pareceu sobrepor-se. E aí que está a comicidade, em perceber que o homem nessa situação não mandava em nada. Então, nossa resposta, letra C. Então, galera, a gente usou scanning para a gente ver a nossa informação principal. A gente utilizou o enunciado para a gente saber o que está falando, ou seja, a língua portuguesa. E a gente utilizou conhecimentos de preposição, conhecimentos de phrasal verb, para poder inferir o significado das palavras. Meu nome é Daniel Sanches, foi um prazer estar com você na hora do Enem e boa sorte. Bye, bye. Valeu, professor Daniel. Tinha algum mistério nessa questão? Na verdade, eu considero essa questão bastante simples, né? E do modo ali como ela foi resolvida, a gente já está com uma explanação muito boa do que o estudante precisava prestar atenção para não cair em nenhuma cilada. Mas como se trata de um texto que tem um aspecto cômico, até de certa forma um lado irônico, eu gostaria de aproveitar para destacar sempre a importância de o estudante ter habilidade com diversos tipos de texto, né? Dependendo da fase em que ele está, assim, da vida e dos estudos, pode ser que ele acabe focando mais num tipo de texto, por exemplo, texto dissertativo, porque ele vai ter que produzir um e tudo mais. Então, a gente tem experiência na língua estrangeira escolhida com textos de diferentes naturezas, vai ajudar a ele perceber coisas que acontecem tipicamente num texto naquela língua estrangeira, a comicidade que vem também atrelada à língua e tudo mais. Mas nesse caso ali, nenhuma cilada linguística, mas mais de compreensão mesmo. O professor Daniel Sanches resolveu pra gente a questão 93 da prova de língua inglesa do Enem 2015, caderno azul. Professor Felipe, vamos retomar aqui. O que o candidato precisava saber para acertar a questão? Essencialmente, né, ter essa habilidade aí com texto, de compreensão leitora, e também saber um tanto dos phrasal verbs, e o textinho tá todo lá narrado no passado simples, né? Então, esses três tópicos seriam os essenciais para essa questão. Mas o que é mais importante no Enem? A interpretação de texto ou o conhecimento nas regras gramaticais? Essas duas coisas são muito importantes, né? Não dá pra gente colocar uma na frente da outra. A interpretação de texto é o que o aluno vai essencialmente precisar desenvolver para resolver uma questão como essa e a maioria das outras que aparecem em língua inglesa. E as regras gramaticais são o conhecimento que o estudante carrega para poder justamente fazer o desenvolvimento da sua interpretação. Então, uma coisa está atrelada à outra, não dá para a gente destacar qual que é mais importante. E o que são os phrasal verbs? Como é que é? Isso mesmo. Bom, esses verbos são muito típicos na língua inglesa, né? E eles são formados por mais de uma palavra, por isso eles são chamados verbos frasais. E é um verbo sempre com mais uma ou duas palavras que podem ser preposições ou não, né? A gente prefere falar verbos com partículas. E tem algo parecido no português? Eu não faria nenhuma associação tão específica. Isso é um elemento bem típico dessa língua, né, da língua inglesa. A gente faz também outras junções em português, mas de uma maneira diferente, porque os phrasal verbs, quando um verbo se junta a uma dessas partículas, em geral, essas palavras que formam o phrasal verb vão perdendo seus sentidos originais, formando sentidos novos. Então, eu não vejo que a gente faça isso da mesma maneira em português.
Será que você pode dar um exemplo, professor? Sim, no próprio textinho lá, a gente, né, da questão, a gente tinha o get rid of e a gente tem outros, né? O verbo get, que é muito flexível em língua inglesa, dá pra gente alguns exemplos, né? Se eu coloco get along with, essas 3 palavras, eu tô dizendo que eu lido bem com alguém ou com alguma coisa, né? Se eu digo get by, eu tô dizendo que eu sobrevivo, que eu dou um jeito de me virar naquele contexto, né? Se eu digo get across, eu estou dizendo que eu faço a minha ideia ser bem compreendida, né? Então, são alguns exemplos. E todos os verbos, praticamente, se unem a partículas, podendo fazer exemplos aí dos phrasal verbs. Tem que decorar todos os sentidos desses phrasal verbs ou eu posso identificar pelo contexto? O contexto sempre vai ajudar, né? Eu não tenho nada contra a palavra decorar, mas isso geralmente remete a gente a umas práticas de leitura de lista e tudo mais que realmente, né, de forma descontextualizada, não vai levar a gente muito longe. Mas o mais frequentemente que a gente conseguir ter contato com a língua inglesa em contextos originais, a gente vai automaticamente estar tendo contato com os phrasal verbs. Porque, diferente de nós, que não somos nativos da língua inglesa, os nativos usam, nos seus textos diversos, os phrasal verbs muito naturalmente. A gente que é estudante, professor de inglês não nativo, a gente tende até a colocar outras palavras no lugar do phrasal verb. Isso é muito natural, até porque esse não é um movimento da língua portuguesa, né? Então a gente faz essas associações. Mas o nativo, nos textos originais, não. Então, quanto maior a frequência de contato com textos diversos na língua inglesa, maior frequência a gente vai ter de contato com os phrasal verbs. E à medida que o tempo passa e que a habilidade vai se desenvolvendo, aí a gente acaba podendo decifrar, sim, através do contexto, como você falou, phrasal verbs novos que possam aparecer pra gente. E qual o conselho Master Power para entender os phrasal verbs? Ter contato com textos originais, né? Quando eu digo textos originais, são esses que não são aqueles típicos de livros didáticos, né? Que são produzidos para fazer o estudante entender alguma coisa muito específica. Então, textos autênticos, sejam falados ou escritos, o texto que aparece na série, o texto que você pode buscar para ler uma notícia que está acontecendo no mundo, ao invés de ler em português, você já aproveita e lê em inglês, diferentemente daqueles textos que aparecem tipicamente em livros didáticos, né, que são textos construídos para que o estudante entenda alguma coisa. Então, quanto maior a frequência de textos originais na vida do estudante, maior a frequência com que ele vai encontrar os phrasal verbs, que é o nosso ponto de discussão aqui. E esse conteúdo cai muito no Enem? Eu diria que cai bastante, porque os textos que são utilizados na prova de língua inglesa no Enem tipicamente são textos originais. Então, se são originais, a língua está funcionando bem naturalmente ali e a chance de aparecer um phrasal verb é muito grande. E em que ano que a gente aprende isso na escola? Pois é, eu não localizaria nenhum ano específico, porque a gente não está falando assim justamente de um tópico gramatical. Mas eu destacaria, por exemplo, no 6º ano do ensino fundamental, quando a gente ensina lá para os nossos alunos o there junto com o to be, isso é uma movimentação de phrasal verb. E a gente aparece com uma matéria típica, né? E às vezes a gente não se dá conta de que a gente está trabalhando ali com phrasal verb. Então, em todas as séries a gente trabalha com textos, dando preferência aos textos autênticos, então é natural que os estudantes tenham contato com phrasal verb desde sempre. E a gente mencionou lá no início também o simple past, que aparece ali, esse é mais fácil de localizar. A gente vai ter na segunda metade do ensino fundamental 2, pelo 8º ano, uma grande ênfase no passado simples, e depois no ensino médio de novo. E algum último conselho para quem está estudando inglês para o Enem? O conselho fica até repetitivo, que é o maior contato possível com textos autênticos, não somente textos escritos, como a gente está falando aqui de algo do campo de vocabulário especialmente, né? O texto das séries, o texto dos filmes, os textos escritos e das notícias que a gente pode procurar escritas em língua inglesa, para que a gente possa avançar nessa habilidade de circular com tranquilidade pelos textos que possam nos aparecer. Thank you very much. You're welcome. Pessoal, valeu mesmo, viu? Mais uma vez. Obrigado. E todo mundo ligado no programa, até a Luísa que tá lá no... Não, pera. Até a Daiane,
que vai pro Canadá, mas antes deu uma passada para conversar com a gente. Ela ainda está estudando jornalismo, mas já escreveu para um dos maiores jornais da Inglaterra e foi publicada em inglês. Daiane Mendes, chega mais! Tudo bem? Beleza? Bem-vinda. Obrigada. E aí, conta pra gente como foi essa experiência. Cara, foi incrível. Eu participei de um projeto na faculdade, um prêmio, e ganhei em primeiro lugar para estudar inglês no Canadá. Olha aí, vem cá, não era só favela para inglês ver, né? Não, esse projeto foi incrível. Foi a chance de dizer exatamente aquilo que muita gente não queria ser dito. A gente escrevia em formato de diário. Todos os dias a gente publicava um pouquinho do que estava acontecendo. Eu anotava tudo num aplicativo de celular e aí no final eu sentava e juntava todos os acontecimentos daquela semana, que foi muito importante. E você já escrevia em inglês? Não, nunca escrevi em inglês e foi muito difícil perceber que o texto ficava muito diferente da tradução. Eu escrevi o texto em português. O texto seguia para uma tradução externa. A tradução colocava o texto em inglês e mandava para a edição do jornal, lá na Inglaterra. O jornal editava, voltava para a tradução, colocava em português e aí voltava para mim. Eu fazia a leitura final. Era terrível, assim. Era muito assustador ver como o texto mudava. O inglês sempre foi muito importante e nesse momento foi incrível perceber que, nossa, não dá mais. E sobre o que era o texto? Então, eu escrevia sobre a realidade dos moradores do Complexo do Alemão no contexto das Olimpíadas. Era muito terrível, assim, perceber que sempre que tem Jogos Olímpicos ou algum grande evento na cidade, aumentava significativamente, né, a questão da repressão dentro das favelas. Então, era muito tiroteio, eram muitas mortes, e a gente percebia, enfim, às vezes a gente acordava às 7 horas da manhã ouvindo um tiroteio. Então, foi uma tarefa muito difícil falar sobre o que estava acontecendo, porque, de certa forma, eu não queria dizer, né, que só tinha violência, porque o alemão tem histórias incríveis de pessoas incríveis que com pouca coisa transformam suas realidades, mas de certa forma também não podia deixar de dizer o que estava acontecendo. Então, era bem difícil equilibrar tudo isso. E o domínio do inglês não fez falta? Sempre fez falta na minha vida, nesse projeto ainda mais. Aos 18 anos, quando eu era bem mais nova, eu tinha uns 18 anos, eu ganhei uma bolsa para estudar. Fiz um curso de guia de turismo. Nesse curso foi incrível, né? Muito bom poder conhecer a cidade, conhecer outras experiências, até porque é sempre muito difícil a gente sair do Complexo do Alemão, né? Tem tudo ali e a nossa vida circula muito naquele espaço. Eu precisei do inglês nessa época, não consegui trabalhar com turismo porque eu não falava inglês. Eu fui para Nova York em 2013. O consulado americano selecionou 2 jovens do Alemão, fui eu e René, que também é um jovem que mora lá e criou um jornal comunitário, que a gente trabalhou junto durante algum tempo. E lá foi muito difícil, porque a gente só podia falar com as pessoas quando a gente tinha um tradutor, e era um tradutor para nós dois. Então, o inglês sempre fez muita falta na minha vida. Mas agora você ganhou uma bolsa para estudar no Canadá. E aí, como foi isso? Cara, eu participei de um projeto lá na faculdade, um prêmio que acontece todo ano. Eu ganhei a única bolsa para estudar inglês no Canadá. Era 2 semanas de curso, eu fiz um financiamento coletivo e em 6 dias eu consegui quase que dobrar a meta que eu precisava para estudar inglês lá. Ah, então não era custeado pela produção, pelo prêmio, não? A faculdade, ela me deu 2 semanas e a hospedagem, mas eu precisava ainda de grana para pagar outros custos e a passagem para chegar até lá. Então, eu fiz o financiamento e em 24 horas eu consegui a grana para passagem. Aí a segunda meta era dobrar esse valor para conseguir pagar o restante dos custos, né, de estudo e de hospedagem. E de onde surgiu esse interesse pela escrita? Olha, eu escrevo desde muito novinha, né? Eu tinha um caderno de poesias e todas essas coisas. Eu comecei a escrever sobre a realidade do Complexo do Alemão depois da ocupação em 2010. Eu participei junto com o René no jornal Voz da Comunidade e foi ali que eu comecei a narrar o que estava acontecendo ao meu redor. Então você já trabalhava como jornalista antes mesmo de entrar para a faculdade? Exatamente. A faculdade tem sido só um detalhe, né? Porque a gente tem... lógico que a gente aprende muito na faculdade, mas a faculdade também é um território difícil pra gente, né? Parece que é um lugar que não foi construído pra gente. No Voz da Comunidade a gente aprende na prática. Não tem um jornalista dizendo pra você o que você precisa fazer ou não fazer. É na prática, no dia a dia. É errando e acertando. E é na favela que a gente aprende muito em coletivo, né? Eu digo que na favela é o território da coletividade, né? É ali que a gente aprende como fazer as coisas com poucos recursos, mas com muita ajuda, com muitas pessoas. Você sempre fala de Voz da Comunidade. Conta um pouquinho pra gente, um pouco mais sobre isso. Voz da Comunidade é um jornal que tem no Complexo do Alemão há 10 anos. Ele foi criado pelo René, quando ele tinha 10 anos de idade. Ele criou no Grêmio da escola dele. Ele tinha um jornal na escola que funcionava. Então, se a quadra estava quebrada, ele escrevia no jornalzinho e aí a secretaria ia lá e consertava aquela quadra. E aí ele percebeu assim, falou, nossa, se funciona aqui,
na minha escola porque não vai funcionar na minha rua. Então ele passou a noticiar o que estava acontecendo ali. Eu achei a ideia incrível. Ele me chamou para junto com ele, criar a primeira biblioteca do Complexo do Alemão. Foi assim que eu entrei. Eu prestei vestibular para biologia, não tinha absolutamente nada a ver com comunicação, mas muita gente falava, nossa, é muito comunicativa, vai para jornalismo, vai para publicidade. E, enfim, o René criou esse jornal e foi a partir dali que eu comecei a olhar a minha realidade de uma forma diferente, que eu nem via antes. E você também criou o projeto Favelê. Como assim? Explica pra gente. Exatamente. Por conta dessa relação com a leitura, eu criei o projeto Favelê. A leitura teve um papel fundamental na minha vida. A partir do momento que eu comecei a ler, um mundo novo se abriu para mim. Então, eu percebi também, eu passei a me ver como favelada no mundo. Então, a ideia do Favelê é trazer, né, é tentar falar como o livro, como favelado se lê no mundo, né? Não só o ato de ler o livro. Ler o livro é importante, né? Traz muito repertório pra gente, né? A gente pode viajar o mundo lendo um livro apenas, né? Mas o Favelê trabalha no conceito de não só abrir um livro, mas de perceber como o favelado se lê no mundo. Porque eu acredito que a partir do momento que você, como favelado, se lê no mundo, como você se entende no mundo, você transforma esse mundo. Você tem energia, sabe? A força necessária pra mudar isso. Tem livros em inglês no Favelê? Tem a coleção inteira do Harry Potter, que a gente ganhou de uma doadora que eu nem conheço. E a gente tem também um livro que chama Brasilionaires, conta a história de algumas famílias riquíssimas do Brasil. Eu não tô nesse livro por ser uma família rica, infelizmente. Mas eu tô nesse livro porque eu recebi o jornalista que escreveu esse livro no alemão e lá ele conta como é que foi essa visita, muito legal. Daiane, qual a importância da faculdade para o jovem da periferia? Nossa, essa é uma pergunta muito importante. A faculdade, ela, para mim, foi um processo transformador, assim. Parece que a faculdade não foi feita pra gente, né? Historicamente, as pessoas que moram na favela nunca tiveram acesso à faculdade. Eu faço, por sorte, parte de uma geração que encontrou uma frechinha nessa porta que estava sempre fechada. E a gente chegou com tudo arrombando essa porta. Enfim, eu acho que a faculdade, ela tem um papel transformador mesmo, né? A partir do momento que, nesse espaço, é que a gente encontra todas as ferramentas necessárias para construir um conhecimento não só o prático, que a gente já tem no dia a dia, né, mas também teórico. Então, a ideia, eu me tornei jornalista exatamente por isso, para tentar, nesse espaço acadêmico, transformar, trazer um pouco da nossa visão prática, né, de quem vive. E depois que voltar do Canadá, o que vai fazer? Pretendo aprender inglês em tempo recorde. Preciso em um mês voltar fluente em inglês, leitura, escrita e fala. Daiane, muito obrigado por dividir com a gente sua história de vida e boa sorte na viagem. Obrigado mesmo, viu? Valeu, prazer. Prazer foi todo nosso. E você aí de casa, tá enrolando a língua pra falar inglês? Respira que ainda dá tempo pra se preparar pro Enem. Vai fundo! Até mais! Apesar de todas as forças contrárias, é possível que o jovem de favela sonhe. É possível que ele conquiste essas coisas. Então, o meu conselho para quem tá sonhando muito é: encontre pessoas que têm a mesma afinidade com o sonho que você. Essas pessoas vão te ajudar a transformar essa realidade. Foi assim comigo no financiamento coletivo. Milhões de pessoas que eu nem conheço somaram para a realização desse sonho. Sonhe, acredite e junte-se a pessoas que têm afinidade com o seu sonho.